segunda Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, promovida na Câmara dos Deputados pela Associação Nacional de Jornais e pela Unesco, terminou semana passada com uma unanimidade. Parlamentares e veículos de comunicação defenderam a revogação definitiva da atual Lei de Imprensa, instituída em 1967. No período da ditadura militar, a lei está em análise no Supremo Tribunal Federal. O seminário também foi palco de protestos contra decisões judiciais que ressuscitam a censura prévia e obrigam veículos de comunicação a pagar indenizações consideradas abusivas em ações de reparação por danos morais. Confira a frase da semana. Frase da semana. O acesso às informações públicas permite a participação efetiva das pessoas em decisões que interferem em suas vidas. Henrique Santos, vice-presidente da Sociedade Interamericana de Imprensa, durante a Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa. E nós voltamos a conversar com o jornalista Luiz Nassif. Nós estamos debatendo aqui a crise da mídia brasileira atual. Nassif, nós terminamos o primeiro bloco falando que esses problemas todos que a mídia brasileira vem evidenciando, de certa forma, ela perde o poder de mediação que a imprensa precisa ter, né, em relação à sociedade e às outras instituições. Aí houve uma miopia generalizada. Vamos dividir a imprensa entre imprensa de opinião. O que é imprensa de opinião? É aquela que tem peso específico nas decisões políticas, judiciais. O que seria a imprensa de opinião hoje? Seria o Complexo Globo, indiscutivelmente, desde o jornal, televisão, CBN, seria o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Revista Veja. Isso aqui seria, digamos, a chamada imprensa de opinião. Nos anos 90, você começa a elevar a um exagero algo que a Veja começou a praticar nos anos 70, que é a marketização da notícia. Ou seja, eu pego uma notícia, eu não quero saber, eu não quero seguir aqueles pressupostos básicos de objetividade, eu quero transformar em show. Isso aí começa, inicialmente, você abusando de manchetes. As manchetes não tinham nada a ver com texto. Depois você começa a manipular um pouco o texto. E, num certo momento, a Veja entra para a ficção total. Eu tenho várias matérias na série lá que mostram essa ficção total. Quando eles passam a utilizar esse arsenal contra os presidentes, não estou falando só do Lula, o Fernando Henrique, o segundo governo do Fernando Henrique, era a imprensa toda semana querendo derrubar o presidente para tentar voltar aos tempos de glória do impeachment do Collor. E com o Lula, mais ainda, porque o Lula teve mensalão, teve um conjunto... A mídia quis derrubar o presidente Lula. Ela quis derrubar, havia motivos aí, mensalão, em cima do mensalão houve ficções fantásticas, negócio do financiamento da Farc, negócio dos dólares de Cuba, uma maluquice, uma maluquice. Mas, de qualquer modo, o que ela pensava aí? Você está tendo hoje uma mudança fundamental hoje nas novas mídias, mundialmente você está tendo essa ligação entre uma parte é entretenimento e notícia, outra parte é negócio e notícia. Mas o Murdoch está fazendo isso. E daí, com medo desse novo panorama que vinha por aí, a nossa imprensa é o setor mais protegido da economia brasileira. Essa maneira de falar dos industriais, que são protegidos, que industriais? Esses aí estão, os sobreviventes aí estão comendo pó aí, né? A imprensa sempre foi um setor protegido que não tinha competição. Então, quando entra esse novo mundo, ela percebe que ela precisava se posicionar, não sabe como, não soube se posicionar na internet ainda. De repente, ela percebe que, se conseguisse derrubar o presidente, ela achou que voltaria aos tempos de glória do período Collor, que a era de ouro da imprensa brasileira foi de 90 a 95, em que os jornais batem recordes de circulação, era um poder absoluto, era um poder legítimo, era um poder amado, mais do que temido, se bem que ali começam os abusos, né? Daí, quando ela faz isso, ela perde o poder de mediação, que é o ponto central. Então, hoje você tem um país que você não tem partidos políticos, você não tem ideias claras, você está na maior fase de transição da história, o país hoje. O país é uma revolução que está acontecendo hoje, que você não consegue entender. E a mídia não está entendendo, não está conseguindo traduzir esse país, não é? Então, se tivesse um jornal que tivesse essa visão, repetiria o que foi a Folha. Se o seu Frias estivesse vivo, a Folha hoje estaria repetindo o que foi nos anos 80. Porque é nessa transição que os jornais se posicionam e conseguem dar o salto em relação aos concorrentes. Mas todos ficaram no mesmo padrão. Vamos derrubar o governo, e daí perde esse ponto, que é dois pontos fundamentais. Isso aí que é o poder de mediação que você bem colocou aí. E o segundo, perde o grande diferencial que o jornal tem dentro desse ambiente caótico da internet, que é a credibilidade. Ou seja, eu tenho aquele monte de informação, mas eu vou aqui porque aquele jornal tem uma opinião e o que ele escreve é correto. Eles jogaram fora isso justo no momento da transição. Agora, Nassif, a
A internet, né, os blogs, eles têm conseguido oferecer uma agenda paralela a essa agenda pautada pela grande mídia? Olha, na blogosfera tem de tudo. Na blogosfera você tem desde o chantagista lá que usa o site dele para chantagear, você tem o jornalista de direita, o jornalista de esquerda, o jornalista que tenta se posicionar para um segmento específico profissional, o cara especializado em tecnologia, o cara... Então, digamos, aquela diversidade que você tinha nos colunistas, antes dos jornais, que se perdeu essa diversidade, você tem na internet de forma ampla. Então, você tem para todos os gostos lá. Você quer catástrofe, você tem. Você quer boa informação, você tem. Agora, do ponto de vista do futuro, a internet é algo tão superior às formas convencionais de jornal que não tem jeito. Vai ser vitorioso e, mais importante que isso, ela não é apenas um veículo mais barato e mais fácil de chegar no leitor. Ela muda o modo de fazer o jornalismo de uma forma ampla. O jornalista deixa de ser o dono da informação. Muda o modo de produção total, né? De geração, de informação, de distribuição de notícias, tudo, né? Tudo. E esse é o ponto que os jornais têm mais resistência, porque eles deixam de ser donos da informação. Você passa a ter a interatividade, essas manipulações grosseiras da Veja, você pega, por exemplo, aquela capa do Grampo no Supremo, que era um cozidão, pegou um monte de matérias velhas aí, compôs uma capa fajuta. Daí você mostra cada informação que ela põe, coloca um link com a matéria que já saiu. Em meia hora você desmonta. Nassif, nós temos mais uma pergunta para você, dessa vez do jornalista Nairo Omeri, do jornal Hoje em Dia. Bom, perguntar para o Nassif é uma coisa que a gente fica até meio acanhada, quem é profissional como ele, de economia, e sabendo do domínio que ele tem sobre o tema. Com relação às nossas reformas necessárias para que o mundo exterior adquira mais confiança no país. Quando você fala em reformas, o Brasil tem muita coisa que pode ser feita sem reformas. A gente tem muito essa síndrome tem que se fazer reformas desde o começo dos anos 90. Sempre à espera de uma grande reforma, né? E o país vai andando, né? Vai andando. Você pega, por exemplo, o governo Fernando Henrique e o Lula, eles podiam ter feito muita coisa sem reforma. Melhorar a gestão, melhorar... Agora, você tem algumas reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, eu acho que é algo que pode ser importante, porque mudou a estrutura de trabalho. Você tem hoje uma legislação que é complicadíssima aí, e você tem essa tentativa de jogar nas costas da Previdência tudo quanto é programa do governo que não tem nada a ver com a Previdência. A reforma tributária, em termos de uma simplificação, e para mim, a mãe de todas as reformas aí é a reforma política, efetivamente. Acabou, esgotou aquele modelo, já faz tempo que esgotou. Mas aquele modelo que vem com a nova república, aquilo acabou. Você pega hoje PSDB, aliás, Minas é um bom exemplo dessa tentativa de rearticulação política aqui. Porque quando você pega PSDB, o que é o PSDB? O PSDB é o Malan ou é o Serra? É o Aécio ou é o Fernando Henrique? Quando você pega o PT é o Patrus ou é o Dirceu? É a Dilma ou são os sindicalistas? Então, esse modelo acabou. Vai ter que ter uma reorganização num determinado momento aí, né? E do jeito que esse modelo está montado, você tem hoje um poder absolutamente frágil, que é o poder do presidente da República. O pessoal acha que a presidência, o executivo é um poder forte. Não é. Ele é obrigado a fazer tantas concessões, abrir tanto a guarda, que se não for... Nós só não tivemos mais crises institucionais porque calhou, em 12 anos, aí, mais 13 anos até agora, de ter dois presidentes absolutamente craques em termos políticos, que foi o Fernando Henrique e o Lula. Se fosse qualquer outro presidente, aí tinha dançado também, sabe? Agora, Nassif, você não acha que a nossa imprensa olha demais para Brasília, para o Executivo, e olha pouco para o Brasil? Totalmente. Aí que entra também a internet. Sabe, quando você pega hoje, política cambial, por exemplo, quando você pega esse negócio do grau de investimento aí, o grau de investimento interessa para investidores nesse triângulo das Bermudas aqui, ué. Ou pode interessar para o investidor de Minas, que está aplicando lá também, mas para o conjunto, um país, você faz com desenvolvimento regional, você faz com fortalecimento de pequena empresa, você tem que entender as particularidades de cada região do país, a imprensa não reflete isso. Agora, quando você pega hoje o grau de informação, o nível de informação que circula hoje pelos blogs, pelas comunidades de informação, pelos fóruns de discussão, é 100 vezes mais do que a imprensa dá. Então, a maneira que você tem de romper esse bloqueio é através de, por exemplo, o meu blog, às vezes eu coloco algum ponto lá, trânsito, por exemplo. Daí entra um leitor de Belo Horizonte, o trânsito em Belo Horizonte é assim. Entra um de Fortaleza, aqui está assim. É um diálogo.
É permanente. O segredo é como que você organiza essa informação para não ficar caótica. Nós estamos lançando lá no Projeto Brasil e no blog um modelo de comunidade de informação em que você vai definir os pontos, o pessoal vai se cadastrar e o papel do jornalista vai ser fazer matérias em cima daquele conteúdo que é gerado pelo leitor, muitos anônimos. Ou seja, nós temos um grande desafio pela frente. Ah, uma maravilha. São tempos bons. Nassif, conversa muito boa, queria agradecer a sua presença aqui no Rede Mídia, mas o nosso tempo esgotou. O Rede Mídia fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda, às 9h30 da noite, com representação no domingo, às 8 da noite. Se você gostou da nossa conversa, tem mais um pouquinho na internet. É só acessar a página redeminas.mg.gov.br/redemídia. E para quem reclama que os metrôs no Brasil andam sempre lotados, preste atenção nos metrôs japoneses. Lá os funcionários do trem têm que dar uma mãozinha para que todos consigam embarcar. O vídeo Sempre Cabe Mais é um dos campeões de acessos do YouTube. Boa noite, boa semana.